obviamente, mas é uma campanha mundial, onde as pessoas, elas reservam esse mês, que é o mês de setembro, para falar sobre isso, né? E é óbvio que a gente não vai falar só no mês de setembro, mas nós aproveitamos esse momento, que é um momento onde o mundo inteiro está falando sobre esse assunto, para também poder enfatizar mais sobre ele, né? Então, o benefício de nós conhecermos hoje sobre o suicídio, né? Sobre o que fazer, como falar, o que perguntar, o que não, é trazer conhecimento, né? E por meio desse conhecimento, gerar ações para que nós realmente possamos prevenir o suicídio. Não tem como hoje a gente trabalhar o suicídio senão de uma forma de prevenção. Porque a partir do momento que a pessoa ela decide ou acaba acontecendo dela tentar contra a própria vida, não tem mais o que a gente possa fazer por ela, né? E sim, obviamente, pela família que ficou. Então a gente sempre vai trabalhar e precisa trabalhar com relação ao suicídio de uma forma a prevenir que isso aconteça, né? E a partir desse conhecimento, nós vamos ter condições de pensar, de tomar algumas decisões, de pensar, poxa, será que isso faz sentido na minha vida ou na vida das pessoas que eu estou hoje me relacionando, né? E aí, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês algo bem importante. O que vocês esperam para o futuro de vocês? O que vocês hoje esperam do futuro? Quais são os planos, as metas, o que vocês planejam hoje para a vida de vocês? Outra coisa que vai nos ajudar também a falar sobre a prevenção ao suicídio é pensar em formas de a gente poder enfrentar essa situação, seja que eu esteja vivendo isso ou que outras pessoas ao meu redor. Então eu vou buscar um lugar adequado para conversar sobre o assunto. Não é em qualquer lugar que eu vou falar sobre isso. E eu acho que é por isso que muitas pessoas hoje têm medo de falar sobre o suicídio, de uma forma a achar que falar sobre ele vai gerar mais o sentimento, ou vai gerar mais a necessidade de pessoas estarem buscando esse recurso, né? Esse malefício, né? Para a vida, interrompimento da vida, vamos dizer assim. E não é verdade. Se eu buscar um lugar adequado para falar sobre o assunto, se eu reservar um tempo para conversar, se eu ouvir aquela pessoa de uma forma que realmente ela perceba que, poxa, eu tô ouvindo ou eu tô sendo ouvida. Não é alguém que só tá aqui por tá, né? É alguém que realmente se preocupa comigo e isso vai fazer toda a diferença, né? Seja nós que estejamos vivendo isso ou seja a pessoa que a gente pode de alguma forma oferecer apoio, né? Falar sobre o assunto, então assim, um dos grandes medos das pessoas hoje é falar sobre o assunto. Ah, você tá pensando em morrer? Mas o que você tá pensando em fazer? Às vezes as pessoas não têm essa coragem, né? Mas é importante nós falarmos sobre isso, porque a campanha fala, falar salva vidas, é porque é real, salva vidas, né? A pessoa pode elaborar aquilo que ela tá vivendo de outra forma, se ela conseguir pôr para fora, né? Não deixar a pessoa também sozinha. Deixar ela falar, deixar ela expressar o que ela tá sentindo, sem a gente julgar, sem a gente achar que aquilo é frescura, ou seja lá o que for, né? Ter esse tempo para conversar de uma forma onde ainda vou ser eu, ela vai entender que ainda tô sendo eu, mas que eu busco entender ela, né? Que eu transmita essa empatia, essa autoaceitação de, poxa, realmente o que você tá passando parece que não tá sendo fácil, e não banalizar, né? Achar que o que a pessoa tá dizendo é frescura, ou é falta de Deus, é falta de fé. Ah, isso aí é gente que não tem o que fazer, né? Ou é para chamar atenção, porque infelizmente na maioria das vezes não é, né? Uma pessoa que tem um sinal de alerta e que às vezes já até teve tentativa, ela pode um dia conseguir, né? E isso pode acontecer de fato. E tem algumas perguntas que às vezes a gente pode fazer, né? Percebi que você não está bem, podemos conversar um pouco? Estou aqui para te ouvir. É tão bom quando a gente escuta isso, né? Poxa, eu tô aqui para te ouvir. Que nós às vezes possamos ser essa pessoa que vai dizer para outra, eu tô aqui para te ouvir,
né? E não necessariamente precisa ser um psicólogo para fazer isso. Eu posso fazer isso com a minha amiga, eu posso fazer isso com meu colega de trabalho, posso fazer com pessoas que eu me preocupo, né? Que estejam ali ao meu redor. Aí a gente pode fazer algumas perguntas diretas também. Você está pensando em se matar? Você tem pensado em se machucar ou se fazer sofrer? Você tem um plano para isso? Por que é importante? Porque baseado no que a pessoa nos responder, é a ajuda que a gente vai buscar para ela, né? Então, se ela pensa, mas ela não tem o plano, se ela pensa, tem o plano, mas ela não tem coragem. Agora, se ela pensa, tem o plano e ela tem coragem, ela quer fazer isso imediatamente, o que eu vou fazer com essa pessoa para ajudar ou para, caso seja eu, para qual recurso eu vou buscar de ajuda, né? E tem algumas devolutivas que a gente pode dar também, né? Obrigada por me contar, eu me importo com você, posso ficar com você, você não está sozinha, vamos buscar ajuda juntas. Porque muitas vezes a pessoa que está passando por um problema, por uma dificuldade, ela não consegue buscar ajuda sozinha, ela precisa de alguém do lado dela. E se nós formos esse alguém, muitas vezes vai aliviar o que ela está sentindo. Por que eu pergunto, né? Por que eu pergunto qual é a importância de nós pensarmos no futuro? Porque a pessoa que hoje ela tenta um suicídio ou ela pensa sobre o assunto, normalmente é uma pessoa que ela não vai conseguir ter uma visão de futuro. Ela vai achar que a dor, que o sofrimento, que o que ela está passando nesse momento vai consumir ela de uma forma onde ela não consiga ter uma visão lá da frente, né? E hoje, se nós já temos essa visão de futuro, é uma grande chance de nós não passarmos por isso, né? De nós não termos esse pensamento sobre o suicídio. Por mais que às vezes eu pense, mas talvez eu não tenha essa ação, né? Então é importante nós pensarmos sobre o futuro de uma forma positiva, de uma forma onde a gente realmente acredita que ele possa ser melhor, né? E aí eu queria trazer também alguns sinais de alerta. Então hoje a gente consegue identificar alguns sintomas das pessoas que cometem o suicídio. E esses sinais de alerta, eles são importantes por quê? Porque aí, baseado neles, a gente vai pensar o que tipo de ajuda eu vou buscar, ou eu vou levar essa pessoa que está passando por isso a buscar, né, e ajudar essa pessoa a chegar nessa ajuda. Então, a gente chama isso de 4D. Então, é o desamparo, o desespero, a desesperança e, consequentemente, a depressão. Normalmente, uma pessoa, quando ela está em sofrimento muito intenso, ela está desamparada, ela acha que não tem ninguém que vai poder ajudá-la, que ninguém vai conseguir tirar aquele sofrimento dela. Ela se sente desesperada, ou seja, poxa, eu não sei o que fazer, eu não enxergo uma solução para o meu problema. Ela não enxerga a esperança, né? Por isso do desespero. Parece que aquilo acaba consumindo ela de tal forma que ela não consegue olhar de uma perspectiva de melhora. Ela só consegue enxergar aquilo como um real problema e como uma saída para a dor e o sofrimento dela. E aí, consequentemente, muitas pessoas acabam desenvolvendo uma doença, né, que é a depressão. A depressão, ela não é apenas um sintoma, ela é uma junção de sintomas que se torna muitas vezes um transtorno mental, que é a depressão. Então, eu não posso dizer hoje assim, eu tô triste, eu tenho depressão. Não necessariamente, né? Porque a depressão, ela é muito mais do que só a tristeza. Às vezes, as pessoas que, inclusive, têm depressão nem demonstram tristeza. Você vai olhar elas no trabalho, no dia a dia, em casa, ela vai estar sorrindo, ela vai estar brincando, ela vai estar fazendo as coisas, só que internamente ela não se sente bem. E aí que vem aquela questão, nossa, mas do nada isso acabou acontecendo, a pessoa nunca demonstrou sinais ou alguma coisa assim, porque às vezes esse sentimento ele é muito interno, ele é muito pessoal, né? Mas ela normalmente demonstra alguns sinais de alerta que nós precisamos prestar atenção. Esses são alguns principais, né, que eu falei,
Mas tem alguns outros bem importantes da gente pensar, né, que é o quê? O que eu gosto sempre de falar. Ela mudou. De repente ela fazia alguma coisa que agora ela não faz mais, ou eu não faço mais. Poxa, antes eu saía mais e agora parece que eu só quero me isolar. Eu era mais extrovertida e agora fiquei mais introvertida ou retraída. Eu me relacionava com a minha família, amigos e trabalho, e hoje parece que eu não consigo mais fazer isso, ou a pessoa não consegue mais. Eu tenho uma doença, né? Isso é um fator bem importante, ou seja, eu já tenho uma doença mental, então isso pode ser um agravante de fato, né? Para uma tentativa de suicídio, né? A situação em si. Uso, abuso de substâncias, né? Álcool, drogas, ansiedade ou transtorno do pânico, né? É um agravamento, porque se eu tenho uma doença instaurada e não trato essa doença, a chance é de que ela se potencialize dentro de mim. E aí, como eu não vejo uma solução, não resolvo ela, eu acabo sofrendo. Mudança, né, de personalidade, irritabilidade, pessimismo. Você era uma pessoa tão animada, tão feliz e de repente, né, não é mais. Dorme demais, ou come demais, ou dorme de menos, ou come de menos. Então, às vezes, essa oscilação é um sintoma bem importante para nós prestarmos atenção. Autoestima baixa, negativa, né? Ou seja, eu não me gosto de mim, eu não me enxergo mais. Eu ouvi muitas vezes essa fala em algumas mulheres que eu atendi com depressão, né? Parece que eu não sei mais quem eu sou. Eu não consigo mais olhar no espelho e enxergar alguém que eu conheço, que eu reconheço, né? Ou seja, essa autoestima, essa autoimagem, ela tá tão distorcida do que ela é, e aí ela acaba não conseguindo lidar com essa situação, e muitas vezes o sintoma, o problema, acaba consumindo de fato a pessoa, né? Então, esses são alguns dos sintomas. E tem algumas coisas também que a gente pode fazer para prevenir. Então, assim, primeira coisa, se eu já não tenho uma doença mental, automaticamente, já é uma forma de eu estar prevenindo. Então, hoje, se eu busco me cuidar, se eu busco fazer coisas por mim, se eu tenho uma vida ativa, isso já é assim, um monte de coisas para que eu não vá desenvolver alguma coisa mais grave lá na frente. Eu tenho uma autoestima elevada, coisas que normalmente a gente sempre tem falado aqui, né? O quanto é importante eu me cuidar, eu me priorizar, eu fazer coisas por mim, né? Ter um suporte familiar, ou seja, uma rede de apoio, isso vai ajudar muito, porque aí eu sei que eu não tô sozinha, eu sei que tem pessoas muitas vezes passando porque eu tô passando também, ou eu sei que caso eu tenha um problema, pessoas vão conseguir me ajudar. E isso muitas vezes é fundamental, porque às vezes a pessoa que está em sofrimento, ela acha que ninguém vai poder tirar ela daquilo. E entender que a família pode ser esse suporte, ou que uma rede de apoio, um profissional pode ser, é fundamental. Uma habilidade, né, para resolver o meu problema. Então, eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida condições de resolver o que eu tô passando, né? Ou seja, se um dia eu pensar em me matar, eu sei que é algo que pode acontecer, mas que eu entendo que é uma condição temporária que vai passar, e eu vou buscar soluções para tentar resolver isso, né? E aí a gente vai trabalhando o que a gente chama de prevenção, né? Então, como eu vou enxergando nesse processo da minha vida ao longo do que eu vou fazendo no meu dia a dia. As coisas que eu vou buscando, pessoas que eu vou me relacionando, o meu trabalho, a minha casa, o meu ambiente social, e tudo isso vai favorecendo para eu criar vínculos, né? E quanto mais vínculos eu crio, menos chance eu tenho de querer que não dê certo alguma coisa na minha vida, porque muitas vezes o sofrimento está relacionado a uma coisa específica, não necessariamente a um todo. Por mais que afete todas as áreas da minha vida, mas nem sempre está relacionado a todas as áreas. Às vezes é uma coisa específica, por exemplo, um desemprego, ou perdi alguém muito importante e não consigo lidar com essa situação.
Então é uma coisa muito específica. Mas daí eu anulo todas as outras áreas, né? Eu paro de me relacionar socialmente, eu não vou mais para o trabalho, eu não busco fazer coisas por mim. E aí isso acaba acarretando numa junção de sintomas que pode se agravar, né? Até o suicídio. Dúvidas, meninas, perguntas, comentários até aqui? Aproveitem colocar aqui para apresentar, para vocês entenderem melhor. Então, o que eu faço quando eu tenho um pensamento sobre o suicídio, mas eu não tenho um plano definido? Então, primeira coisa, eu vou buscar alguém que possa me ouvir, que possa me acolher. Se não estiver passando por isso, se eu estiver conhecendo alguém que esteja, eu vou buscar dar essa escuta e esse acolhimento, baseado naquilo que nós já conversamos, né? Sobre o ouvir atentamente, ter um lugar adequado, alguma coisa que vá me ajudar a conseguir escutar essa pessoa. Fortalecer o apoio familiar, né? Criar uma rede de apoio onde possa ajudar essa pessoa a lidar com esse problema ou me ajudar a lidar com ele, buscar pessoas da minha família, minha rede de apoio, que talvez possam me ouvir, possam me acolher, possam, sei lá, mostrar uma saída diferente do que eu tô pensando. Encaminhar para um apoio especializado, né? E no caso, se a pessoa continua com esses pensamentos suicidas frequentes, né? Buscar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, né? Do posto de saúde, CAPS, alguma coisa nesse sentido, para que essa pessoa possivelmente, se não, né, não diminuir o sintoma, possa inclusive ser medicada. Quando o risco ele é médio, o que isso significa? Que a pessoa ela tem um pensamento suicida e ela já elaborou um plano, mas ela não tem uma intenção imediata de fazer aquilo. Então eu penso sobre o assunto, eu já tenho um plano, mas eu não quero fazer isso. Sei lá, às vezes eu não tenho coragem, ou eu não sei como eu faria, né? Ou tenho medo. E aí esse é o considerado risco médio. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, se é alguma pessoa que eu tô vivendo junto, que tá passando por isso, eu vou proteger o ambiente, né? Eu vou tirar aquelas coisas que a pessoa possa se machucar de perto dela. Eu vou oferecer de novo uma escuta e um acolhimento. Eu vou envolver a família. Nesse caso, envolver a família é quebrar o sigilo. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes os jovens principalmente acham que um amigo contou algo e o amigo falou não conta para ninguém, não conta para meu pai, não conta para minha mãe. E nesse caso nós precisamos quebrar o sigilo, porque a gente precisa preservar a vida daquela pessoa, né? E se necessário falar para o marido, falar para o pai, falar para qualquer pessoa que seja, nós vamos falar para proteger aquela pessoa. Ou se somos nós que estamos passando por essa situação, buscar, né, esse apoio familiar para que eles talvez possam te dar uma saída diferente do que o que você fazer com a sua vida, né? E não achar que a morte seja uma solução. Encaminhar novamente para um apoio especializado, né? Caso esses sintomas eles permaneçam e a pessoa não perca. E qual que é então o risco alto? Então, eu tenho um pensamento sobre isso, sobre o morrer, eu tenho um plano para fazer e eu quero fazer isso imediatamente. Então, eu conversei com um amigo meu e falei, nossa, não tô aguentando minha vida, eu quero chegar em casa e fazer alguma coisa, né? E aí, às vezes, a pessoa até comenta o que quer fazer, alguma coisa assim. E aí, você vai falar sobre o assunto, como nós aprendemos aqui. Então, você vai perguntar, nossa, mas você tá pensando em morrer? O que você tá pensando em fazer? Você tem um plano para isso? E aí, se a pessoa fala, não, eu tenho um plano, já separei tudo, eu quero chegar em casa e acho que não vou mais conseguir enfrentar isso. Aí, esse é um caso de emergência, né? Então, a gente precisa encaminhar a pessoa imediatamente para uma ajuda emergencial. Pode ser uma UPA, pode ser um hospital, pode ser ligar para o SAMU, né? Todos esses ambientes, eles estão preparados para intervir nessas situações. O ideal é que a gente não deixe para buscar isso só quando a pessoa já tentou o suicídio, que é o que acontece com a maioria, né? Obviamente, se eu não sei sobre o assunto, se eu não entendo que essa pessoa pode fazer isso, não tem como eu buscar uma ajuda antes. Mas se eu tô percebendo, se os sinais estão ali, se a pessoa tá demonstrando e eu não tô buscando uma ajuda,
Às vezes eu tô negligenciando isso, então eu preciso fazer com que essa pessoa tenha e receba esse tipo de ajuda, nesse caso emergencial, né? E aí eu quis trazer quais são algumas ajudas que hoje a gente pode buscar para trabalhar a prevenção do suicídio. Então, pensando nos atendimentos gratuitos, né? É o CAPS, mesmo que o CAPS seja lotado, tem um monte de gente diferente de mim, seja lá o que for, mas o CAPS funciona, né? Então, não deixem de buscar ajuda. Mesmo que, poxa, eu tenho um preconceito sobre isso, mas a ajuda funciona, gente, né? Então, a gente precisa buscar. As unidades básicas de saúde estão preparadas para trabalhar com esse assunto também, né? O médico da família, o posto, né? Busquem esse tipo de ajuda. Em caso de emergência, como eu falei, o SAMU, a UPA, né? Todos eles podem dar essa assistência. E tem também o CVV, né? Que é um Centro de Valorização da Vida. Eles têm hoje um projeto junto com o SUS, onde você liga no 188 ou pelo chat ou por e-mail. Vai ter uma pessoa lá para te ouvir. Não necessariamente só aquelas pessoas que pensam em morrer. Qualquer pessoa que acha que hoje não tem com quem conversar e gostaria de pôr para fora, gostaria de desabafar, mas não tem com quem fazer isso, vocês podem ligar no CVV, no 188, né? Eu já fui voluntária do CVV por um tempo e é muito bom a escuta. A pessoa só vai te ouvir, nada mais, né? Ela vai fazer as devolutivas, baseado no que a gente até aprendeu aqui, mas ela só vai ouvir. Esse é o papel dela estando lá. Então, caso vocês não tenham com quem conversar, aproveitem, né? Esse serviço, ele é maravilhoso, né? E super tem ajudado na prevenção à vida, né? Que é o objetivo principal dele. Só para encerrar aqui, né? O que a gente não deve fazer nessa situação, né? Achar que o que a pessoa tá falando não tem sentido, então dizer, para com isso, deixa disso, né? Vamos fazer outra coisa. A gente precisa validar o que a pessoa tá falando, entender, falar, nossa, deve estar sendo muito difícil, poxa, eu não consigo imaginar como tá sendo. Não dizer que, né, isso não devia estar acontecendo. Prometer sigilo a gente nunca deve fazer, né, nessa situação, porque você não vai conseguir cumprir. Chorar junto com a pessoa também não vai ajudar, né? Então ter aquele choque de emoção e tudo mais, e abraçar e chorar. Tudo bem, você vai abraçar, vai chorar, mas então leva essa pessoa para uma ajuda, que alguém vai conseguir ajudar ela, que não vai sentir isso, que tem uma forma de conseguir ajudá-la mais efetivamente, né? Diminuir o problema, dizer que isso, não, mas olha o fulano que tá acontecendo com a vida dele, você tá aqui chorando por causa disso, né? Não, de forma alguma. Todo sofrimento, ele tem a sua intensidade para a pessoa que vive ele. Não sou eu que vou determinar se ele é mais importante ou não, é a pessoa que está vivendo, né? E a gente precisa validar isso conforme a gente for acolhendo as pessoas. Dizer que vai ficar tudo bem, a gente não tem certeza se vai ficar tudo bem, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, dizer que tá tudo bem não é real, né? Porque pode ser que não fique tudo bem. E ter curiosidade, né? Ficar fazendo perguntas indiscretas que não vão ajudar e que às vezes só atrapalham a pessoa que tá vivendo aquilo. E aí eu quis trazer também uma mensagem de esperança, né? Que a diferença entre a esperança e o desespero está onde escolhemos fixar os nossos olhos, no que falta ou no que ainda é possível florescer. Muitas vezes o nosso sofrimento, a gente busca sempre a falta, aquilo que eu não consigo lidar, aquilo que eu não sei, aquilo que eu busco na minha vida. E se a gente tentar, na hora do sofrimento, focar os nossos olhos naquilo que eu consigo nesse momento resolver, de alguma forma parece que o meu problema se torna mais leve. E aí, em vez de eu buscar o desespero, eu vou buscar a esperança. Eu vou buscar consolo, como a Marina até falou, inclusive na parte espiritual, eu vou buscar algo que me dê um motivo para estar viva. Seja minha família, seja minha religião, seja qual for o motivo, mas eu vou entender que tem esperança para mim, que não é o fim, a morte, né? E que existe sim uma solução para aquele sofrimento, porque não é real que
né, não existe uma solução. A gente precisa buscar essa solução. E que hoje, né, ao sair daqui, que a gente aprenda isso, que a gente absorva esse conhecimento, que nós coloquemos em prática com todas as pessoas ao nosso redor. Não vamos ter vergonha de falar sobre o suicídio. Vamos falar com cuidado, com atenção, de forma adequada, num ambiente apropriado, mas vamos falar, porque de fato, se eu falo, eu crio uma condição melhor de eu conseguir preservar a minha vida. E se eu converso com alguém que está passando por aquela dor, por aquele sofrimento, de preservar a vida dessa pessoa, né? Qualquer vida é valiosa, não independe de quem, né? Busquem ajuda, ajudem outras pessoas a buscarem ajuda, né? Não vamos deixar só o setembro permanecer em nós, que a gente possa fazer isso o ano todo, né?